22 a 24. Todos nós encontramos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Amém? Sentar, já oramos. Meus irmãos, Deus nos regenerou por sua palavra, tornando-nos parte especial de sua criação. Nós vemos isso lá no versículo 18, quando nós passamos por este versículo. Nós também fomos chamados, queridos, para ouvir com atenção, falar com sabedoria e controlar a ira. E essas atitudes são comportamentos essenciais para quem vive segundo essa nova natureza. A nova natureza que eu e você temos. Essas são as atitudes: ouvir com atenção, falar com sabedoria e controlar a ira. Versículo 19: a ira humana não reflete a justiça de Deus e deve ser evitada. Foi o que vimos no versículo 20. Devemos rejeitar o pecado e acolher humildemente a palavra, pois ela tem o poder de transformar e de salvar. Versículo 21. Só podem colher ou acolher, na verdade, a palavra de Deus aqueles que foram gerados segundo a vontade de Deus. Está lá no versículo 18. Não tem como nós separarmos esses versículos. Se nós formos fazer uma leitura, que é aquela leitura que eu digo, a chamada leitura detida, aquela leitura que é oferecida à Bíblia com atenção, nós vamos ver que os versículos eles vão se completando. Só pode acolher humildemente a palavra aqueles que foram gerados segundo a palavra. Só podem rejeitar o pecado aqueles que foram gerados segundo a palavra. Por isso, queridos, quando nós chegamos aqui nesse ponto, nós somos chamados a analisar que aquele que verdadeiramente ouve a palavra tem como resultado natural em sua vida uma ação condizente nesta vida com uma prática piedosa saudável. A piedade, a prática piedosa precisa ser uma realidade na nossa vida. Precisamos atentar para essas coisas. E nós podemos falar aqui de um exemplo. Quando nós olhamos para a ira, não basta o cristão ter conhecimento sobre o controle da ira em sua vida, mas ele precisa em Deus ter a capacidade de reproduzir isso na prática. Reproduzir o quê? A teoria do controle. Nós vamos para a escola, estudamos. É lógico que na educação brasileira, tudo que nós estudamos do ensino médio para trás, nós não levamos nada para a faculdade. Principalmente na educação brasileira. E na educação superior, a mesma coisa. Nós praticamente não levamos nem 10% daquilo que nós aprendemos na educação superior para a vida profissional. Mas nós estamos lá na escola. Vemos de tudo. E nós precisamos tirar do caderno e passar para a prática aquilo que aprendemos. É isso que Tiago está falando. Não basta o cristão saber que ele precisa controlar a ira, ele precisa controlar. Ele tem que trazer isso para a prática. Ou seja, as evidências da palavra, elas só serão reais na vida desse crente quando ele tornar isso praticante. Ou seja, aquilo que ele ouve, ele precisa praticar. É a pergunta que eu venho fazendo, não somente aqui, mas também aos nossos irmãos da sede. O que nós temos feito com aquilo que temos aprendido?
só vamos conseguir alguma coisa se nós colocarmos em prática aquilo que está na nossa mente, que é a palavra de Deus, que já deveria estar na nossa mente. Os especialistas em marketing vão dizer que se nós queremos alguma coisa diferente na nossa vida, nós precisamos fazer diferente. Se nós trouxermos isso para a realidade da palavra de Deus, nós vamos ver aqui o início do texto que Tiago está trazendo para nós. Tornai-vos praticantes dessa palavra. E quando nós olhamos para o início desse texto, nós podemos nos lembrar aqui do alerta que ele nos traz. No trecho que lemos, ele vai falar a respeito do engano de sermos apenas ouvintes. E eu quero traçar um paralelo aqui para que possamos entender. Todo pastor, todo teólogo e todo crente calvinista, ele precisa tomar muito cuidado para ele não ser exageradamente crítico. Inclusive existe uma matéria no site Monergista falando a respeito desse alerta do crente reformado não se tornar crítico exagerado. Mas ao contrário disso, Tiago está falando para que a gente se torne praticante e não somente ouvinte. Só que nós precisamos ficar atentos ao engano de nos pegarmos na prática de somente ouvir a palavra de Deus e não colocar aquilo que ouvimos em prática. O versículo 22 ele vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E ele continua: enganando-vos a vós mesmos. Meus irmãos, o autor, ele vai começar o seu verso com um verbo no imperativo. E ele vai conjugar esse verbo no tempo presente médio, que indica uma ação contínua ou habitual a ser adotada. Essa forma aqui, que ele vai conjugar, está na segunda pessoa do plural. Ele vai dizer: tornai-vos praticantes. E o grego ali é gneste, ou seja, uma ação praticada sobre si mesmo. Ou seja, eu preciso fazer isso. Eu preciso me tornar praticante. Ele não está falando que eu tenho que fazer com que o outro seja praticante. Ele está dizendo que eu preciso me tornar praticante. E essa prática, meus irmãos, ela deve se tornar tão natural e tão necessária que isso se torna cotidiano na nossa vida, não como algo que eu esteja fazendo o tempo todo. Aí eu quero citar um exemplo aqui. Eu não, né? O Alex, o Jefferson, o Nelinho tem um tempão que não faz porque, né, quebrou o pé, mas esse pessoal aí joga bola. Eu não jogo não, irmãos. Eu jogo bola não. Mas eles estão jogando bola agora? Não, né? Mas são jogadores de bola. O que ele está dizendo aqui não é eu ficar o tempo todo. Não. Mas sempre que eu lembrar da palavra, eu preciso me colocar diante dela. Sempre que eu ouvir um texto na mensagem, eu preciso chegar em casa e ruminar essa mensagem. Nós estávamos ali, eu, o Alex e o Nelinho, conversando a respeito da abertura do culto ontem. Como o Nelinho foi feliz na abertura de ontem, na aplicação da palavra, do texto que ele leu. E inclusive não é um texto fácil de se aplicar. Mas sempre que nós nos lembrarmos dela, nós precisamos nos colocar diante desta palavra
Sempre que nós estivermos diante de uma situação, nós precisamos nos lembrar da palavra, nos colocando diante dela, como algo que eu preciso fazer hoje. Aí eu faço hoje e faço amanhã, e faço depois e vou fazendo, me tornando não somente ouvinte, mas praticante dessa palavra. E aqui, por esse início de frase, o verbo está na voz média, é enfatizado aqui uma ação que envolve o sujeito, que é o crente. Não está falando do ímpio, está falando do crente, do salvo, do regenerado. Que ele deve se colocar diante da palavra de Deus de forma reflexiva. Eles devem vivenciar ativamente esse processo. Portanto, meus irmãos, o apóstolo aqui, Tiago, está chamando os seus leitores e a nós a uma transformação contínua, não uma mudança pontual, mas um estilo de vida que nos identifique por essa prática piedosa por meio da palavra de Deus. Paulo fala sobre essa mudança de mente com a igreja de Roma. Um texto conhecido de todos nós, Romanos capítulo 12, o verso 2, ele vai dizer: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, é na mente que a nossa nova natureza e a nossa velha humanidade são misturadas. Não existe confusão de identidade em nós, existe? Eu acredito que não. Eu não sei que hora que a minha velha natureza está falando, ou que hora que a minha nova natureza está falando. Não, nós sabemos sim. Nós sabemos quando o nosso velho eu está falando, está dominando, nós sabemos. Não há confusão. Porque é na mente do homem que essa nova natureza e a velha humanidade são misturados. É na mente que nós fazemos escolhas quanto a saber se vamos expressar a nossa nova natureza em santidade ou permitir que a nossa humanidade carnal venha atuar com impiedade. Por isso, a prática da palavra leva à transformação contínua, impedindo que nos conformemos com o mundo. E mundo aqui, meus irmãos, não é esse mundo cósmico que nós estamos vendo aí, não. Ou essa estrutura que está diante de nós, o sistema bancário, o sistema financeiro, o mercado imobiliário, o mercado de engenharia e tudo aquilo que movimenta a economia do país, ou a questão voltada para a geopolítica. O mundo não é isso não, o mundo é tudo aquilo que está aqui na nossa mente. Por isso que Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mundo é tudo aquilo que está na nossa mente, é um sistema de pensamento. Por isso que quando fala lá no Apocalipse a respeito da marca na testa, não está falando de uma marca literal, nós temos visto aqui isso na quinta-feira. A marca na mão, vai colocar a marca na minha mão, ficar marcado. Não! Lá está falando a respeito da maneira com que a pessoa vai pensar. Aqueles que receberem a marca do anticristo pensarão como ele. Aqueles que receberão a marca na mão, a marca ali da mão é serviço, trabalharão em favor dele. Mudança de mente, para que não sejamos enganados, não só por este mundo, mas principalmente por nós mesmos. Então, meus irmãos, Tiago também traz um alerta quanto ao risco que o crente deve estar atento. Ser apenas ouvinte, um simples receptáculo, porque se permanecermos assim, nós vamos contrastar com aqueles que são não somente ouvintes, mas também praticantes, e que são identificados por uma fé verdadeira. É isso que Tiago está nos chamando a fazer. Com a nossa mudança de mente, essa mudança de mente vindo a partir da palavra de Deus, nós seremos identificados com aqueles que possuem uma fé verdadeira.
A palavra acroetai, ou acroatai, perdão, significa ouvintes, mas não no sentido neutro, de quem simplesmente escuta, mas semelhante ao contexto bíblico e cultural judaico, lá do Velho Testamento. O mesmo termo lá, ouvir, é Shema. Ouvir, ó Israel. Lembra do Shema? Ouvir, ó Israel, o seu Deus é o único Deus. O ouvir ali não é simplesmente ouvir, de ouvir, do som chegar no meu ouvido. Não! Ali está falando de uma ideia em ouvir para obedecer. Contudo, Tiago nos traz uma denúncia, porque na verdade ele estava escrevendo para ouvintes negligentes, ouvintes passivos, alguém que simplesmente escuta, talvez até entenda o que está ouvindo, mas não aplica o que está ouvindo. São para essas pessoas que Tiago está escrevendo. E ele não está escrevendo para o público em geral, como todos nós sabemos. Tiago está escrevendo para a igreja dispersa. Tiago está escrevendo para nós. A palavra enganando-vos, ele tem um sentido aqui no original, que inclusive esta palavra, quando nós dissecamos essa palavra, que é o paralokizomai, quando nós dissecamos, separamos a palavra, um termo do outro, parar, quer dizer ao lado de, ou além de. E lokizomai tem o significado de calcular, pensar, raciocinar. Inclusive foi desta palavra que nasceu o termo lógica. Alguém que pensa com lógica, que sabe o que está fazendo. A pessoa sabe o que está fazendo. O sentido literal é raciocinar ao lado, ou raciocinar de forma errada, sendo enganado por seu próprio raciocínio. É o que Tiago está falando aqui. Sendo enganado, e quando falamos aqui do ser enganado, é a própria pessoa se enganando, não é um terceiro sendo um objeto de engano na vida da pessoa, ela está se enganando. Essa é a realidade onde as pessoas criam uma ilusão espiritual de que está tudo bem, simplesmente por ouvir sermões, participar de cultos e etc., mas sem qualquer prática que demonstre mudança. O reformador francês, João Calvino, ele vai dizer que a essência da verdadeira religião não está somente em ouvir discursos piedosos. Isso aqui é um discurso piedoso, é uma pregação. A verdadeira religião não está simplesmente em ouvir a pregação, mas em se conformar à vontade de Deus que está revelada em sua palavra. Amados, o próprio Senhor Jesus deu um alerta acerca disso, quanto a essa realidade, que inclusive ela pode ser identificada como uma rebelião deliberada. Ele vai declarar isso lá em Lucas 6,46, ele vai dizer assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nós precisamos tomar cuidado com o engano de sermos simplesmente ouvintes da palavra de Deus. Uma outra coisa também é que a palavra é o espelho que revela o nosso caráter. O verso 23, o texto está dizendo: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. A palavra é um espelho que revela quem realmente nós somos, nossos pecados, nossas falhas, nossas intenções e impurezas. O autor de Hebreus fala da capacidade da palavra em prescrutar o homem. O texto diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é participante dos atributos do próprio Deus. Ela é viva, plena de atividades e poder de realização. Nela, o próprio Deus se acha em atividade. Por isso, ela jamais deixará de produzir resultados, trazendo salvação e julgamento condenatório. Porque é ela, queridos, que penetra até o mais íntimo do ser do homem, como se fosse um bisturi de secador, separando as juntas das medulas, separando o músculo de carne. E o autor vai mais além. É essa palavra que julga os pensamentos e intenções do coração. Quando nós estamos diante da Bíblia, lendo a palavra de Deus, nós estamos diante de um espelho que denuncia quem de fato, de verdade nós somos, e o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos ser transformados e ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Então, quando afirmamos que a palavra é participante dos atributos de Deus, é ela que revela esses atributos, declarando: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Jeremias 17:10. Nossos corações estão inclinados para o pecado desde o momento em que nascemos. Meus irmãos, é fácil cair na rotina de esquecer e abandonar a Deus quando nós não lemos a palavra, quando nós não oramos, quando nós não mantemos uma vida piedosa, mesmo que seja aquela que eu preciso começar do primeiro degrau, lendo um texto, um trecho da palavra de Deus, orando, mesmo que seja 5 minutos, meditando na palavra do Senhor. Eu me afasto de Deus, porque eu tenho a presença da minha velha natureza para me financiar meus maus modos e aquilo que Deus não agrada. A palavra apta para discernir, ela tem o sentido de julgamento interno. A palavra é aquela que pode examinar. A Bíblia é ela que examina as nossas motivações, e indo mais além das aparências, atuando como um juiz do ser interior da nossa vida. Aqui o termo no grego é críticos, mas não essa crítica aí fora, uma crítica vazia, não essa crítica nos moldes que vemos desse mundo, mas ela é apta para discernir, pela qual somos julgados e confrontados por ela. O homem, meus irmãos, é confrontado por Deus, perante quem nada pode ser ocultado, pois de fato a palavra de Deus nos deixa cônscios de que todas as coisas estão descobertas e patentes diante do Deus que dizemos que servimos. E eu creio que você serve um Deus verdadeiro. Eu creio que você e eu, ou eu e você, nascemos de novo, fomos regenerados. O versículo 18 desta carta vai dizer que nós fomos regenerados segundo a palavra de Deus, conforme a sua vontade. E é essa palavra que nos confronta, que nos amolda, ou nos molda, na verdade, né? A vontade daquele que nos chamou. Meus irmãos, não tem como fugir. O versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus vai dizer assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. O salmista também conhecia essa realidade, portanto declarou: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me levanto ou quando me assento. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
ainda a palavra me não chegou a mim, e tu, Senhor, já conhece todas elas. Salmo 139, versos 1 a 4. Por isso, queridos, ouvir e não praticar a obediência é como olhar no espelho e ignorar a realidade refletida. Martinho Lutero, ele vai declarar que a palavra é como um espelho que mostra o quão sujo está o nosso rosto. A fé verdadeira busca imediatamente a limpeza e não a impureza que é vil. Precisamos sempre nos lembrar disso. Fugirmos do engano de sermos somente ouvintes e sempre nos colocarmos diante dessa palavra que é o espelho da graça de Deus. É ela que demonstra que somos frágeis e que precisamos de Cristo na nossa vida. É ela que nos traz a consciência de que todas as vezes quando me achego diante de Deus, eu me achego representado pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque o nível é Ele, não sou eu. E uma outra coisa que nós precisamos observar, e que nós precisamos tirar da nossa vida, é a inconstância e o esquecimento. No verso 24, Tiago diz: porque se contempla a si mesmo, retira-se e logo se esquece de como era. Meus irmãos, o ouvinte atento, ele não é como o ouvinte negligente, porque o ouvinte negligente, ele é volátil. O volátil é aquele que muda rapidamente, ele é instável, desatento à própria alma. A imagem que viu na palavra não produziu temor, nem arrependimento e nem transformação. Calvino, ele vai dizer que o conhecimento da verdade sem a obediência é como uma vela acesa escondida debaixo do alqueire, torna-se inútil. Jesus trouxe essa advertência quando ele vai falar lá em Mateus 7 acerca dos dois fundamentos: um que edificou sobre a rocha e o outro que edificou sobre a areia. O que edificou sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras, diz o texto. Eu comparo ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, soprou os ventos, correu o rio, e firme permaneceu a sua casa, porque ele edificou sobre a rocha. Este é quem Jesus está dizendo que é o ouvinte praticante. Agora, em contrapartida, o ouvinte negligente é aquele a quem Jesus Cristo comparou ao construtor que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, veio os ventos, correram os rios contra e deram contra aquela casa, e grande, diz o texto, foi a queda daquela casa. Mas a alma desse versículo, que é desse trecho, que é o versículo 26, o evangelista Mateus, ele vai dizer: mas o que ouve essas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato. O homem tolo, embora ele não venha agir em cima das palavras de Cristo, ele entende que a sua casa está segura, porque ele não vai construir a sua casa em qualquer lugar. Ele acredita que a vida que ele vive é uma vida cristã autêntica e que, portanto, agrada a Deus. Ele não construiu intencionalmente a sua casa para cair. Nunca passou na cabeça de nenhum dos dois construir a sua casa para cair. Ambos os construtores têm a confiança de que suas casas ficarão de pé. Mas a diferença colocada ali por Jesus está na confiança de um no Senhor, ouvindo e praticando a sua palavra, e a do outro está em si mesmo, ou seja, mas o que as ouve e não as pratica será comparado a um homem insensato. O praticante é revelado pela obediência. O caráter cristão é moldado na obediência e não apenas no conhecimento. Eu posso conhecer de cabo a cabo a Bíblia, mas se eu não a obedeço, não vale nada. Posso citar os textos de cor, mas se eu não a obedeço, se isso não é a realidade, na verdade da minha vida, o evangelho que eu vivo é um evangelho falso. Inclusive, nossa orientação
até da sua própria salvação. Isso é sério, amados. Quem pratica a palavra é alguém transformado por ela. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 2, verso 13. O apóstolo afirmou com certeza. Ele não disse esperamos, nem tampouco nós pensamos, ou muito menos nós desejamos, mas ele declara, nós sabemos. O sabemos aqui traduz a forma presente do verbo gnosco, e significa perceber algo continuamente pela experiência. Uma segurança que vem da obediência a Deus, seus mandamentos e sua confiança nas Escrituras. Aqueles que não conseguem fazê-lo, podem, como já falamos, e devem se perguntar se são convertidos e se o Espírito Santo realmente habita neles. O simples ouvinte apenas é revelado por sua superficialidade, pois essas são as características. Fala muito, age pouco, conhece teoria, mas não vive essa teoria. Tem apenas aparência de piedade, mas como disse Paulo a Timóteo, nega o poder dela. Irmãos, nós precisamos deixar a palavra de Deus nos mudar a cada dia. Por mais que nós sejamos retrógrados para este mundo. Há muito tempo atrás, eu ouvi um pregador dizendo: você está muito fora de moda, rapaz. Você está muito quadrado. Pois é. Põe um cubo no chão, do lado de uma esfera, e comece a mexer com a superfície onde as duas figuras, ou as duas formas geométricas estão. Quem vai estar mais estável? Aquele que é quadrado, retrógrado, ou aquele que é redondo e moderno? Precisamos abandonar o esquecimento da palavra e deixarmos de sermos negligentes ou ouvintes negligentes. Algumas aplicações e a conclusão deles. Primeira delas, cultivar a autoconsciência espiritual. O que a palavra tem revelado sobre mim que eu estou ignorando? É uma pergunta que eu posso fazer a mim mesmo. 2, praticar imediatamente o que Deus revelou. Ou seja, não adiar a obediência. A cada leitura, amados, ou pregação, ou estudo bíblico, precisamos fazer a seguinte pergunta: o que devo mudar? Eu preciso começar ou parar de fazer aquilo que agrada ou desagrada a Deus? Terceiro lugar, eu preciso valorizar a correção que vem da palavra de Deus como um ato da graça do próprio Deus. Deixar que a palavra nos confronte e nos transforme, mesmo que isso venha doer. Lutero ele vai afirmar que a palavra de Deus fere primeiro, antes de curar. Ela expõe antes de restaurar, mas jamais retornará vazia antes de cumprir o seu propósito na minha e na sua vida. E em último lugar, nós precisamos viver, queridos, com coerência. O mundo vê quem realmente somos, não o que dizemos que somos. O mundo está de olho no meu e no seu comportamento, e não no meu e no seu discurso. Hernandes Dias Lopes vai dizer que eu preciso pregar mais aos olhos do que aos ouvidos. A prática da palavra de Deus fala muito a respeito do testemunho que precisamos dar diante deste mundo. Porque o evangelho que pregamos com o nosso testemunho não somente salva, mas Deus usará o evangelho que está na minha e na sua vida para condenar esse mundo. Por isso, Deus não se impressiona, meus amados, com quanto nós temos a capacidade de ouvir, mas com quanto nós temos a capacidade de nos submetermos à sua vontade e obedecermos a sua palavra. A prática da palavra é o espelho da alma, revelando o caráter real de quem é o cristão. Que não sejamos ouvintes esquecidos, mas cumpridores fiéis, espalhando o caráter de Cristo ao mundo através da minha
e da sua vida. Portanto, façamos um compromisso de não sairmos da presença da palavra de Deus sem tomar uma decisão prática. Orar diariamente: Senhor, mostra-me quem sou e transforma-me a cada dia a sua imagem. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra venha nos nutrir a cada dia, entendendo que nós somos dependentes dela. Amém? Vamos orar?